Considerando as relações entre os átomos indicados no esquema. Então, fez o esquema aqui de um triângulo, 3 átomos, o X, o Z e o Y, e ele deu algumas informações e algumas afirmações e pede para a gente afirmar algumas coisas. É um tipo de questão do tipo B, que a resposta é a soma, né? É a soma das alternativas corretas, ok? Então vamos ler a primeira alternativa, 01. O número de massa de Y é 40? Olha aqui, Y aqui, ó. E o número de massa dele é 40. Olha o númerozinho que está aqui, 40. Então 01 está correto. 02. O número de massa de Z é 20? Vamos lá, para Z. Olha, tá vendo que Y e Z é isóbaro? Isóbaros é o mesmo número de massa. Ele está afirmando que o número de massa de Z é 20. Realmente, se Y e Z é isóbaros, é porque eles têm o mesmo número de massa. Mas o número de massa de Z é 20? Não, é 40. Então, 02 está errado. 04. O número de prótons de Y é 22? Vamos lá. Olha só. Veja, o Y eu só sei o número de massa. Mas eu sei que Y é isótono. Isótono de quem? De X. Ok, como o X eu tenho tanto o número de massa como o número de prótons, a partir da formulazinha número de massa é igual ao número de prótons mais N, eu vou poder descobrir qual é o N de X. E como X tem um número de N igual a de Y, depois eu vou poder descobrir qual é o número aqui, ok? Então vou jogar primeiro de X aqui, ó. O número de massa dele é 38, o número de prótons é 20, consequentemente o número de nêutrons aqui só pode ser 18, porque 18 mais 20 é 38. Ok, se X tem um número de nêutrons 18, Y também tem um número de nêutrons 18, porque os dois são isótopos. Ok, usando a fórmula aqui, eu vou poder descobrir o que ele está afirmando. Ó, número de prótons de Y é 22. Vou descobrir. Como? Eu já sei que o número de massa é 40. Eu já sei que o número de nêutrons, como os dois aqui são isótopos, é 18. Então o número aqui que soma com 18, que dá 40, é 22. Então, o número de Y aqui, o número de prótons, o número atômico é 22. Então, a 04 está correta. 08. O número de nêutrons de X é 20? Vamos lá, cadê X? O número de nêutrons de X é 20? Não. Nós descobrimos que é 18. Está errado. 16. O número de nêutrons de Z é 20? O número de nêutrons de Z é 20? Como é que eu sei? A igual a Z mais N. A é 40. O número de prótons é 20. O número de nêutrons com certeza é 20. Porque 20 mais 20 é 40. Então, a afirmação aqui que dizia que o número de nêutrons de Z é 20 está correta. 32. O número de nêutrons de Y é 20? O número de nêutrons de Y é 20? Não, nós descobrimos como os dois aqui eram isótopos, que era 18. Está errado, 32. 64. O número de prótons de Z é 22? O número de prótons de Z, né? É 22? Não, é 20. Então, está errado. Então, é para a gente somar 16 mais 4, 20 com 1. 21 é a resposta. Tá bom? Valeu? Valendo. Segunda questãozinha aqui, ó. Tem-se os seguintes átomos e íons genéricos. Então são átomos e são íons genéricos para a gente descobrir. Ok? Por isso que ele chamou de A, B, C, D e F. 5 átomos. Ok. Quais pares são, respectivamente, isoeletrônicos, isótopos, isóbaros e isótopos? Então vamos lá. Primeiro, isoeletrônicos. Quer dizer, igual número de elétrons, ok? Vamos lá. Lembra o seguinte, número de prótons é igual ao número de elétrons.
Prótons é a carga positiva, elétrons é a carga negativa. Ok. O número de prótons de A é 55, de B 11, C 36, D 55, E 12 e F 38. Entretanto, alguns desses formaram íons, formaram carga, ok? Quer dizer, perderam ou ganharam elétrons. A gente tem que observar aqui, ó. Tá vendo? Aqui não tem nenhum, aqui tem e aqui não tem nenhum. Ok, então vamos lá. Se o número é igual, quando eu perco elétron ou ganho elétron, eu vou ver pela representação. Se eu represento com mais, é porque eu tenho carga positiva agora a mais do que em relação a elétrons. Quando eu tenho menos, é porque eu ganhei elétrons, então eu tenho carga negativa a mais do que a positiva. Ok, então vamos lá. Esse átomo aqui, ele tem 55 prótons, então ele deveria ter 55 elétrons. Isso. Só que aí eu estou dizendo agora que tem uma carga aqui positiva. Isso quer dizer então que ele tem uma carga positiva a mais do que a negativa. Então, quantos elétrons ele tem? 54 elétrons. Ok? Então esse cara aqui tem 54 elétrons. E esse cara aqui? Esse cara aqui ele tem 11 prótons. E elétrons? Ele deveria ter 11. Mas está vendo que ele formou uma carga positiva? Então ele tem um positivo a mais do que negativo. Então ele tem 10 elétrons. E esse cara aqui, ó, olha, ele tem 36 prótons. E quantos elétrons ele tem? 36 também. Formou alguma carga aqui? Não. Então ele continua com 36 elétrons também. Esse cara aqui, ele tinha 55 de número atômico, então consequentemente ele tem 55 elétrons. Mas está vendo que formou uma carga positiva? Então é porque ele doou um elétron, então ele tem uma carga a mais do que a negativa. Se ele tem 55 positivo, então ele tem 54 de elétrons. Esse cara aqui, ele tem 12 prótons, então de elétrons ele também tem 12. Como ele formou duas cargas positivas a mais do que a negativa, então ele só tem 10 elétrons. E esse cara aqui não formou carga, então se ele tem 38 de positivo, ele tem 38 de negativo. Vamos lá. Quais são isoeletrônicos? O A é isoeletrônico de D, então A é isoeletrônico de D, e B é isoeletrônico de E. E B é isoeletrônico de E. Beleza. Qual outra que ele pediu? Isótopos. Quem são? Isótopos. Isótopos, respectivamente. Vamos lá. Isótopos é o que? Mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons. Ok. Tá vendo? Tem 55 prótons, 55 prótons. Então A é isótopo de D. Quem mais? Olha lá. Mais algum que é isótopo? Não, não tem mais nenhum que tenha o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Próximo, isóbaro. O que são isóbaros? Mesmo número de massa. Então, isóbaros. Mesmo número de massa. Número de massa é em cima. Tem algum que tem um número de massa igual? Tem. Olha aqui, 86, 86. C é isóbaro de F. Ok? Tá. E agora vamos para isótonos. Isótonos é o mesmo número de nêutrons. Isótonos. Mesmo número de nêutrons. Quem são isótonos? Agora, para achar isótonos, você tem que fazer o quê? A é igual a Z mais N. Vamos fazer de A aqui primeiro. Do elemento desse átomo A, 133, e o número de prótons, 55. Ok? Qual é o número de nêutrons? Número de nêutrons aqui, ó, 133 menos 55. Aqui é 8 e aqui é 7. Número de nêutrons, 78. De B,
Qual é o número de massa de B? 23. Qual é o número atômico? 11. Então qual é o número de nêutrons? 11 mais 12, né? Vai dar 23, não vai? Então o número de nêutrons aqui é 12. De C, qual é o número de massa de C? 86. Qual é o número de prótons? 36. Então o número de nêutrons só pode ser 50. De D, o número de massa de D? 137. O número atômico de D é 55. E o número de nêutrons? 137 menos 55, aqui é 2, conta 13, 82. E de E, o número de massa de E é 24, o número atômico de E é 12, então o número de nêutrons também só pode ser 12, porque 12 com 12 é 24. E para acabar, o número de massa de F é 86, o número de prótons é 38. Qual o número de nêutrons? Então, 86 menos 38, conta aqui 7, 16, 8, aqui fica 4, 48, 48 mais 38 vai dar 86. Ok, ele pergunta quem são isótopos, quem tem o mesmo número de nêutrons? Alguém tem número de nêutrons 78? Ninguém. Alguém tem o número de nêutrons 12? Tem. Então B e E são isótopos. B e E. Alguém tem o número 50? Não. Alguém tem o número 82? Não. Alguém tem o número 12? Sim, o B, nós já colocamos lá. 48? Não. E para acabar, pertencem ao mesmo elemento químico? Como é que eu sei se pertence ao mesmo elemento químico? Quando tem o mesmo número atômico. Quem tem o mesmo número atômico? A e D. Então, mesmo elemento químico é o A e B. Por quê? Porque a identidade de um átomo é o seu número de prótons, é o seu número atômico. Se tem o mesmo, é porque é o mesmo elemento. Beleza? D. E o quê? D. D o quê? A. Aí eu botei D, né? Então é A e D. Desculpa aí, obrigado, hein? Obrigado.